A gente começa então falando do Ryan, jovem do Vasco. O Diniz tá fazendo até campanha para ele ir para a seleção brasileira e é de fato um dos destaques do Vasco. Vamos lá, vamos ver o que o Diniz falou. Muito claramente para mim, o Ryan é um jogador muito diferente. Considero ele talvez o atacante mais completo do futebol brasileiro. É um jogador que consegue jogar dos dois lados do campo, consegue jogar de 10, consegue jogar de 9, uma vez mais desenvoltura. Um jogador grande, um jogador canhoto, um jogador rápido, um jogador jovem, um jogador que não precisa tomar distância da bola para chutar. Ele chuta de qualquer distância e acerta quase todas as bolas no gol. Um jogador que tem muita intimidade com o gol. Então ele é um atacante completo. O Ryan é um cara, para mim, que merece ser olhado com muito carinho pela seleção. Porque ele é muito talentoso e ele tem um potencial gigantesco. Ele tem talento e tem potencial. Isso aí a gente não vai discutir não, né, Hernan? É um jogador que ele tem muita personalidade. Ele é um moleque jovem, é um moleque... jogar hoje no Vasco não é fácil. Jogar no Vasco não é fácil pelo tempo que o time está sem vencer. Essa coisa de time sobe, desce, crise, problemas financeiros, problemas políticos. E jogar no Vasco com essa característica de ser um jovem, de ser um jogador que vem da base e tal, não é fácil. E ele tá fazendo isso muito bem. E os clubes aí da Europa avaliam assim também o Ryan? Já tem interesse, tem valor? Como é que tá o moral dele por aí, Bruno Andrade? Ô Bruno, quando a gente estreou nosso programa, nossa live na segunda-feira, um dos recortes que mais viralizaram, ele nem era assunto, mas eu incluí o Ryan, porque na ocasião o Hernan falava sobre as vendas, as contratações, enfim, o vai e vem do Vasco, e eu recordei que o Porto, aqui de Portugal, havia tentado o Ryan na última janela, a negociação não foi pra frente porque o Vasco colocou a fasquia lá em cima, 18 milhões de euros, o Porto gostou, disse que continuaria acompanhando, que tentaria então para janeiro uma proposta. A questão é que daquele momento para cá, e também juntando a segunda-feira porque trouxemos essa informação, o Ryan lá atrás era avaliado em 18 milhões de euros pelo Vasco, agora já ficou avaliado em 30 milhões de euros, ou seja, um acréscimo de 12 milhões de euros na avaliação interna do Vasco, isso dá mais ou menos 191 milhões de reais, muito por conta, claro, da evolução nos últimos jogos, dos elogios do Fernando Diniz, e também coloco aqui o recente elogio, o Felipe Melo fez coro publicamente também para ter o Ryan e para ver o Ryan na seleção brasileira. Então aqui, a primeira informação envolvendo o Ryan para além daquela que o Porto continua interessado, de 18 milhões de euros para 30 milhões de euros é a avaliação dele de mercado interna. Como o contrato é curto, ou seja, é muito pouco provável você vender um jogador por 30 milhões de euros faltando só um ano de contrato. O contrato dele termina em dezembro de 2026. E apurando aqui sobre valores interessados, o que me passaram é que o Vasco já procurou e abriu conversas para tentar, se vai conseguir é outra história, mas para tentar renovar o contrato do Ryan, esticar a duração de contrato, valorizar o salário dele e aumentar a multa rescisória para ter uma segurança, uma proteção em relação a eventuais interessados. Então a negociação para a renovação está em andamento, as conversas, o valor de mercado cresceu e outro ponto que mostra e garante de fato que os tubarões do futebol europeu vão atrás do Ryan em janeiro, alguns já foram inclusive em agosto, ele tem ali como intermediário, ele não é agenciado por esse profissional, mas ele é intermediado pelo Pini Zahavi. O Pini Zahavi é sócio do Humberto Paiva, brasileiro. A última imagem que nós temos de Pini Zahavi e Humberto Paiva foram eles os intermediários da negociação do Neymar, quando o Neymar sai do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Foram esses dois profissionais, para além do pai, Neymar pai, foram os três que fizeram essa negociação. O Pini Zahavi, para os mais antigos, se a gente puxar um pouco a cassete para trás, foi ele que, juntamente com Kia Jorabichian, foram os nomes fortes da MSI no Corinthians ali entre 2005 e 2007. É um israelense que continua muito forte no futebol, continua muito ligado, é dos principais empresários do futebol mundial. Então o Pini Zahavi tem ali uma autorização para buscar interessados, para buscar propostas pelo Ryan em janeiro. A ver se atingirá os 30 milhões de euros. E se atingir os 30 milhões de euros, ele passa a ser a venda mais cara da história do Vasco. Até então o Paulinho, hoje no Palmeiras, quando foi vendido para o Leverkusen por 18,5 milhões de euros, é o mais caro. O Paulinho, se atingir 20 ou 30, passa então, o Ryan, passa a ser a venda mais cara de sempre da história do Vasco. A única coisa que me pegou aí foi esse contrato ser até o final do ano que vem, né? Não, mas aí precisa correr para renovar, né? Então, mas aí é uma questão interessante essa dessa negociação, porque assim, normalmente, e não é diferente agora com o Vasco, você chama o garoto, chama os representantes para renovar o contrato, para estender o contrato, para você ter uma segurança de que você não vai perder ele de graça. E aí normalmente se faz um acordo. Então, por exemplo, chegou a primeira proposta de um grande europeu, tipo, sei lá, o Manchester City, quer comprar por 25, beleza, a gente vai fazer negócio. O Vasco não renova para segurar ele, porque sabe que tem muito mercado, mas o Vasco precisa dessa segurança para poder não ver sua joia, talvez a grande joia aí dos últimos anos, sair de graça. Então assim, e como a relação do garoto com os seus familiares, dos empresários com o Vasco é muito boa e o Pedrinho é um cara muito do diálogo, não é do confronto, é do diálogo, essa renovação tem tudo para sair, para o Vasco se sentir seguro, né, e valorizado para poder fazer uma venda e claro, com
entre aspas, acerto, que se vier uma proposta que seja interessante pro Ryan, pros representantes, o Vasco ajuda a fazer o negócio. E que o Vasco tem essa segurança para renovar e para pedir aí esses 30 milhões, né? Não vender... Eu não tenho dúvida que se ele jogasse num time equilibrado financeiramente, né, Bruno, como... Se fosse Palmeiras, Flamengo, esquece. Era no mínimo 30 Já milhões. estava renovado esse contrato. Já estava renovado antes de estrear no profissional e a multa já estaria lá no alto, Bruno. O Hernan tocou num ponto fundamental. O Hernan tocou num ponto fundamental que, como a relação do Ryan, dos seus familiares, dos seus representantes com o Vasco, consequentemente com o Pedrinho, é muito boa, é muito provável que exista renovação, até para não sair de graça. É muito pouco provável o Ryan fechar essa porta assim pro Vasco, sem fazer com que o Vasco receba 0 bola. Então é uma renovação, claro, para valorizar o jogador. Enquanto ele não sai, o salário fica maior, mas é muito mais para proteger em relação à multa e o Vasco receber alguma coisa. E só para fechar do meu lado, pelo menos em relação ao Ryan, para além do Porto, que nós já falamos, ele tem interessados no futebol inglês e também interessados na Arábia Saudita, que sempre tem muito dinheiro, e ele entra naquela lista de jogadores abaixo de 21 anos que podem ser inscritos como estrangeiros. Não custa lembrar que na Arábia Saudita você pode inscrever até 10 estrangeiros, 8 acima de 21 anos e 2 abaixo de 21 anos. E muitos dos clubes, dos principais, sempre tem ali uma vaguinha aberta para esse jogador abaixo de 21 anos. Então o Ryan passa a ser muito apetecível, não só para o futebol europeu, mas também para o futebol saudita. E tem também um outro ponto importante, que é o fator Fernando Diniz. O Diniz no Fluminense, o André recebeu uma proposta, o André volante, seleção, tá, hoje na Premier League. O André recebeu uma proposta do Liverpool, à época. O Diniz era técnico e o Fluminense estava disputando a Libertadores, tinha passado de fase e estava avançando bem. Ele recebe uma proposta do Liverpool. O Fernando Diniz chama o André, os dois têm um papo reto e o André promete pro Diniz: eu vou ficar, vamos brigar pela Libertadores, mas se vier uma outra proposta pós-Libertadores, você me libera? Ou o clube libera? Sim. O Diniz falou assim: você tem a minha palavra. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. E não vai ser diferente com o Ryan. Então, o Rogério mandou aqui, não vende agora. Chegando da seleção, o valor vai subir. O Bruno Andrade, sobre o percentual, não sei se é essa que você vai responder, do Ryan. Você tem essa informação? É isso. Tem duas mensagens no chat sobre o Ryan. Uma pouco educada, do André Luiz de Almeida, que, enfim, xingou o nosso programa, mas fica aqui o agradecimento pela audiência. Ele fala que o Vasco não vende não vende abaixo dos 35 milhões de euros o Ryan. Então reforço a minha informação que o Vasco pede 30 milhões de euros. Enfim, ele pode comprar a versão que bem entender, e eu respeito evidentemente. Então agradeço a audiência, a mensagem e essa informação. 30 milhões de euros suficientes hoje para levarem o Ryan, mas o Vasco tenta a renovação para subir a multa rescisória. E o Gustavo perguntou, sobre a questão dos direitos econômicos ou do passe. Enfim, aqui em Portugal, Europa, fala-se passe, no Brasil, direitos econômicos. A última informação que eu obtive sobre isso era a seguinte: lá atrás, ainda quando o Ryan começou a subir, ou logo que ele subiu para o time principal do Vasco, ele era dono de 90% do próprio passe, ou o Vasco era dono de 90%, o Ryan era dono de 10%, o Ryan e a sua família. Houve uma renovação lá atrás, assim que ele consegue subir para o time profissional, começar a ganhar destaque. O Vasco fez essa renovação até dezembro de 26 e ali o Vasco cedeu um pouco para conseguir essa renovação. O Vasco deixou de ter 90%, passou a ter 70%, o Ryan passou de 10% para 30%. E quando eu digo Ryan, eu digo a sua família. Então hoje o Vasco tem 70% dos direitos, o Ryan tem 30%. Boa, e aí até, assim, o pessoal às vezes pergunta algumas coisas aí. Primeiro, não somos nós que definimos o preço de ninguém, né, Hernan? Não, e outra coisa... A gente tá trazendo a informação, aqui nosso compromisso aqui é com a informação. E outra coisa, por que se ele tá cravando que por menos de 35 não vem, acho que pelo jeito ele vai participar da negociação. Né? A informação que a gente tem é essa, a gente não pode passar o... Não é? Claro. Não, assim... Se eu pudesse, eu venderia o Ryan por 60. Não, a informação do Bruno é 30 milhões de euros é o início da conversa. Pode passar de 30? Pode, hoje, tem bônus hoje, também, né? Cenário hoje. É o que o Bruno falou, amanhã o cara é convocado pra seleção. Depois ele vai pra seleção, sim. Exato, aí valoriza. Se valoriza. E a galera? Tem um monte de mensagem aqui, O Ademir mandou, será que se oferecer 20 ele não vai embora? Porque o Vasco tá precisando de dinheiro também, né? Tudo depende da situação. Uma renovação de contrato pode significar, sabe o quê? Um acordo para você liberar o jogador. E aí chega uma proposta, sei lá, do Real Madrid, Barcelona, por 20, 25. Sim. Você tem uma liberação, porque ele pode sair de graça. Eu lembro que quando o Palmeiras teve isso, você vai lembrar da renovação do Gabriel Jesus. Sim. Tinha uma cláusula de alguns times. Se chamar esse 4 ou 5 times, aí era um valor, era diferente. Era diferente. Você lembra disso no momento da renovação? O United aqui, o Rubem Amorim, quando sai do Sporting pro United, ele tinha uma cláusula, por isso que eu falo muito da expressão tubarões, é uma expressão muito aqui de Portugal, onde eu moro. O Rubem Amorim tinha um contrato de rescisão com o Sporting eu não lembro o valor agora, mas 20 milhões de euros e 10 milhões de euros se fosse um tubarão. E no caso, o United é um tubarão. Então, o United pagou menos do que pagaria, eventualmente, por exemplo, o Nottingham Forest. Geralmente tem isso nos contratos. Para clubes X,
o valor da multa é 1, para clubes Y o valor é outro. Tem uma tela aí interessante que mostra o Vasco da Gama depois da janela, então, de mercado. E aí a gente vai mostrar para vocês que o Vasco com o Diniz melhorou bastante. Melhorou. Janela para um novo mundo, então o aproveitamento antes da janela era de 41%, depois da janela melhorou mesmo, hein, Hernan? Melhorou e assim, além da questão da chegada do Diniz, a apuração e esses números assim, a gente traz um pouco de bastidor também, tem muito assim do Admar, né? Que é o executivo de futebol português, que chega exatamente no momento em que o time estava precisando de reforços, chega o Diniz e o Admar Lopes trabalha muito nessa janela para trazer os jogadores e esses números que a gente mostrou aí, eles têm muito desse trabalho que é construído com o presidente Pedrinho, né, com o Felipe e o Admar chegando para colocar um pouco da experiência que ele traz do futebol europeu, de Portugal, para o Vasco. Então, assim, não só esses números, mas também, por exemplo, você vê os reforços. Cuesta, o Renan, o André Gomes, Matheus França, são jogadores que elevaram o nível competitivo do time, né? E além do Cauã Barros, né, que é formado na base, que é um moleque cria de lá, o Rian também. Então, assim, é um trabalho muito assim, que você pega um clube que está há 25 anos sofrendo, sem grandes conquistas, sobe e desce, briga lá embaixo, uma hora está lá em cima. Além dos reforços importantes que já tinham chegado com o Pedrinho, que é Felipe Coutinho e outros, internamente no Vasco, o trabalho do Admar Lopes é visto como algo muito positivo, uma surpresa muito grata. E não só isso, os números mostram que o time teve uma evolução. Tem a Copa do Brasil, vou trazer tem a Copa do ponto. Brasil e tem o brasileiro, que é o time que está médio de tabela, né?